Salve, salve, galera! Chegamos ao item 3. Sobre o uso de termos como malfeitores, torpes, no fragmento de Cartas Chilenas. Essa é uma obra satírica, viu? De crítica à administração portuguesa no Brasil no contexto da administração boa, malfeitores, torpes, né? Vamos lá. Não são somente exemplos da justiça os cabos valerosos, onde habitam, se acolhem doroteus malfeitores, os bandidos, os quais antigas casas de fidalgos ou famosos conventos, aqui são nobres, aqui são religiosos, que na porta tem as grossas cadeias onde pegam os míseros culpados. Aqui todos se livram dos meirinhos, bem que sejam dignos, torpes réus de majestade. Nas casas destes cabos, então tem os fidalgos nobres, né? Casas de conventos tem os religiosos. Os meirinhos são oficiais de justiça. Se os ousados meirinhos querem na casa destes cabos, aqui chamam militares, quartéis, os fortes donos, encaixam nas cabeças os casquetes, apertam as correias, põem as bandas e cingem nas torcidas largas folhas e trazem com palavras justiça, resistem, gritam, ferem, matam, prendem. O cara está beneficiando um ambiente que há um desrespeito às leis. O oficial de justiça pode até tentar, mas existe algo maior. Existe uma força militar que se sobrepõe à própria lei do Estado português. O Tomás Gonzaga escreveu esse livro porque ele estava muito incomodado. Ele era um juiz. E ele percebia que o governador Luiz da Cunha Menezes, governador de Minas, ele reuniu um grande efetivo militar com o propósito de ter plenos poderes, de agir de uma maneira completamente ditatorial, autoritária, não é? Pois bem, são termos que configuram a vinculação do poema ao seu autor ao estilo que vigorava naquela época, o trovadorismo. Nossa, rapaz, aí é loucura demais. Antigo descarno. Trovadorismo é só do século XII ao XIV, aqui nós estamos no século XVIII, já faz um tempo, né? São termos que já indicam o enfrentamento do herói com o mundo, tal como no romantismo. Eita, rapaz, não, rapaz. São termos em sintonia com tendências políticas do arcaísmo brasileiro, ali, Confidência Mineira, né? Do século XVIII, embora mantenha distância do espírito bucólico e lírico dos poemas da época. A maior parte dos poemas do arcaísmo são líricos, que apresentam o convencionalismo amoroso de um pastor que é uma pastora e quer ver com ela em contato com a natureza, ou épicos, né? Textos que evocam um acontecimento histórico, isso é normal. Agora, este texto aqui, ele pertence a uma situação excepcional de crítica, de denúncia. É um texto satírico, né? Isso, como disse anteriormente, é característico específico do arcadismo no Brasil. São termos que se distanciam da veia satírica de Gregório de Matos. Acaba se aproximando, porque também tem uma intenção crítica. São termos que ostentam divergência com o estilo neoclássico do século XVIII, tanto cronologicamente quanto no ataque a concepções religiosas. Esses termos, eles não têm uma divergência com o estilo neoclássico do século XVIII. Do ponto de vista de uma postura dos autores árcades brasileiros, não, porque os autores árcades brasileiros, eles utilizavam esses termos e expressões, eles utilizavam essas malfeitores, torpes, são expressões usadas por esses autores árcades brasileiros, e essas expressões, elas foram de alguma forma emprestadas até de termos e expressões bíblicas, né? Malfeitores, aqueles são contrários à ordem, à regra, torpes, né? No sentido de desrespeitosos. Então, assim, é bem verdade que os autores árcades, em geral, eles vão produzir textos satíricos, mas essas expressões que estão no texto satírico, de um autor árcade brasileiro, são expressões que a gente encontra, por exemplo, no universo bíblico. Então, não estou, né? Embora a intencionalidade aqui seja uma intencionalidade de denúncia de uma realidade específica, que é a extração do ouro no Brasil, a postura da coroa portuguesa e os desmandos administrativos, essas expressões são expressões de tom pejorativo que se encontram, por exemplo, na Bíblia. Então, não estou. Desta forma, a resposta é a letra C.